22 de junho de 2025, 12º domingo do tempo comum. Desde a Conferência de Aparecida, a Igreja tem dado ênfase ao discipulado de Jesus Cristo, convidando-nos a ser verdadeiros discípulos missionários dele. Discípulo é aquele que segue o Mestre, e segue porque o conhece ou supõe conhecê-lo. Quem apenas supõe conhecer, mas não o conhece de fato, não vai muito longe nesse segmento, pois vai desistir diante das primeiras dificuldades. Por essa razão, a liturgia deste domingo nos traz profundos questionamentos acerca de quem é Jesus, para saber se o conhecemos verdadeiramente, pois a qualidade e a fidelidade de nosso seguimento dependem da nossa resposta. E a resposta que damos revela se o conhecemos de fato. Quem conhece verdadeiramente Jesus sabe dos desafios para segui-lo e nem por isso desiste. Sabe das cruzes, da missão e não segue pensando em obter segurança, mas em doar a vida. Porém, quando seguimos de modo equivocado, sem saber o certo quem Ele é, podemos não estar servindo a Deus, mas aos nossos próprios interesses ou a interesses de outras pessoas. Essa afirmação soa um tanto quanto estranha, pois imaginamos que todos os cristãos, os que foram batizados, conhecem a Cristo, mas na realidade as coisas não são bem assim. Há muita gente batizada e podemos dizer que a maioria dos batizados não conhece verdadeiramente a Cristo. Tanto é que a Igreja tem manifestado a sua preocupação com a qualidade dos católicos. Ainda somos o país de maior número de católicos na América Latina e Caribe, segundo pesquisas. No Brasil, o catolicismo ainda é a religião da maioria, mas esse número se reduz drasticamente quando perguntado para esses batizados sobre quem é Jesus e sobre a sua igreja. Não estou me referindo apenas aos católicos de nome, os que não frequentam a igreja ou que frequentam esporadicamente. Refiro-me também aos católicos assíduos, os que frequentam a igreja e que até têm alguma prática católica mais arrojada. Muitos desses católicos não sabem quem é Jesus, pois têm um conceito errôneo sobre ele. Basta ver seus procedimentos e relacionamento com Cristo e seus irmãos. Há pessoas que frequentam a missa todos os domingos, comungam e até estão inseridas em alguma pastoral, mas têm procedimentos que desagradam profundamente a Deus, falando mal de todo mundo, inclusive do padre. Podemos dizer que uma pessoa que assim procede conhece verdadeiramente Jesus? Ou então, pessoas que seguem esse ou aquele líder religioso, pessoas que praticam o catolicismo de massa, das missas shows, mas têm pouco ou nenhum envolvimento com a sua comunidade, preferindo esse ou aquele padre, nesse ou naquele santuário, ou até mesmo na televisão. Pessoas que não assumem trabalhos pastorais na sua comunidade e às vezes nem dizimistas são, mas preferem ajudar outras obras que não são da sua paróquia. Será que essas pessoas sabem responder corretamente quem é Jesus? Ou ainda aqueles que só procuram Deus e a igreja nas horas de dificuldade, buscando milagres? Aqueles que não querem compromisso com a comunidade, nem com o seu próximo, mas vivem uma espiritualidade intimista e individualista. Será que esses cristãos sabem verdadeiramente quem é Cristo? Ou aqueles que buscam os sacramentos como se busca um produto no supermercado, ou seja, que só vão à igreja em ocasiões de batizados, casamentos, missas de sétimo dia, mas não querem nenhum envolvimento com ela. Como será que esses cristãos responderiam se lhes fosse perguntado quem é Jesus para eles? E nós, qual a resposta que damos quando nos perguntam quem é Cristo para nós? A veracidade da nossa resposta será de acordo com o grau de envolvimento e comprometimento que temos na comunidade e com Cristo. Assim, o Evangelho nos coloca diante desses questionamentos. Jesus estava rezando num lugar retirado junto com seus discípulos. Retiro é sempre uma boa ocasião para questionarmos a nossa fé, a nossa prática cristã. Foi, portanto, no momento de retiro que Jesus fez essas perguntas medulares para o seguimento e a fé cristã. Quem dizem as multidões que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Temos aqui duas perguntas que se complementam. Primeiro, Jesus quer saber o que as pessoas, isto é, as multidões, dizem sobre ele, se sabem quem ele é verdadeiramente.
Embora Jesus já soubesse que muitos deles não o conheciam, ele queria a confirmação desse equívoco através dos discípulos. A resposta que Jesus ouviu mostrou que, de fato, eles não sabiam quem ele era, pois ninguém disse que Jesus era o Messias. Diziam que ele era João Batista, ou que era Elias, ou algum dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Enfim, eles acreditavam que Jesus era algum desses que tinha voltado, mas não enxergavam nele o Messias. Essa visão equivocada não fazia muita diferença para as multidões, mas para Jesus fazia toda a diferença. Para essas pessoas, o que importava era que ele fazia milagres. Quem ele era não tinha a menor importância. Hoje não é muito diferente. Muitos não estão preocupados em conhecer Jesus, que se revela como o caminho, a verdade e a vida, e se comprometer com ele, mas recorrem a Jesus para obter milagres e benefícios próprios. Quando lhes são pedidos compromissos, se esquivam e não voltam mais. Essas são práticas comuns entre muitos católicos. Por isso, muitos, depois que mudam de religião, dizem que encontraram Jesus. Se tivesse tido compromisso com a Igreja Católica, teriam encontrado Jesus também aqui. Essas questões mostram a carência de formação de nosso povo católico. Por isso, o documento de Aparecida diz que, se queremos que as paróquias sejam um centro de irradiação missionária em seus próprios territórios, elas devem ser também lugares de formação permanente. Aparecida, número 306. Muita gente está carente de formação e pratica um catolicismo sem conhecer o essencial de sua fé, que é Jesus Cristo. Quem conhece verdadeiramente Jesus e a sua proposta não muda de religião e terá sua vida transformada e conformada de acordo com as propostas da nossa igreja, as propostas cristãs. Estes não abandonam o barco na hora da tempestade, não se afastam da comunidade quando enfrentam dificuldades dentro dela, não abandonam a igreja por não terem sido atendidos nos seus pedidos ou exigências a Deus ou por causa do padre ou desta ou daquela pessoa. Esses que permanecem firmes apesar das dificuldades e provações são pessoas que respondem corretamente quem é Jesus, não por palavras, mas por ações concretas, pois tomaram sua cruz e o seguem. Assim sendo, depois de perguntar para os discípulos o que as multidões diziam sobre ele, Jesus lança a questão aos próprios discípulos. Eles tinham obrigação de saber quem era Jesus, pois estavam o tempo todo com ele, comiam com ele, acompanhavam-no na sua missão, viam as coisas que ele fazia e a sua sintonia com Deus. Foi então que Pedro prontamente respondeu: o Messias de Deus. Diante dessa resposta, Jesus os proibiu severamente que contassem isso a alguém. Qual o motivo desta proibição? Não seria melhor que eles saíssem por aí e contassem para todo mundo, para as multidões, que Jesus era o Messias de Deus? Olhando por esse lado, parece que seria o mais correto, pois muitos entendem que evangelizar ou anunciar a palavra de Deus é levar um conceito teórico de Jesus, algo definido sobre ele, mas não é bem assim. Só se descobre quem é Jesus se comprometendo com ele, e não apenas sabendo teorias sobre ele. Se assim fosse, os doutores da lei seriam os que mais sabiam sobre Jesus, ou então os teólogos ou teóricos da teologia. Estes sabem discursar sobre Deus e podem ter uma bela cristologia, mas conhecem pouco sobre Jesus. A pedagogia de Jesus é essa. Ele não dá o peixe pronto, mas ensina os discípulos a pescar. Ele não dá o alimento para a multidão, mas ensina a partilhar o pouco que eles têm. E assim nós vamos entendendo que Jesus não traz coisas prontas, que não faz mágica, nem tem atitudes paternalistas, mas quer que nós aprendamos com ele, que tenhamos compromisso e responsabilidade com o seu reino. Quem recebe um conceito pronto de Jesus não vai aprender quase nada sobre ele e não vai amá-lo como deveria. Porém, quem descobre Jesus pelo seu envolvimento, pela sua busca e comprometimento, este sim saberá verdadeiramente quem ele é. Assim, os discípulos ali presentes foram proibidos de dizer quem ele era, mas receberam uma verdadeira catequese sobre Jesus e a sua missão, pois só conhecemos Jesus quando conhecemos sua missão e as consequências dela. Por isso, Jesus disse a eles que deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quem quer seguir Cristo por um caminho tão tortuoso
o caminho da cruz? Poucos, pois muitos querem apenas o caminho das glórias, das coisas boas, dos lugares de destaque, dos privilégios. Porém, nenhuma glória verdadeira se não tiver passado pela cruz. É como o ouro. Ele só se transformará no precioso metal que de fato é, se passar pelo fogo e pelo crisol. Assim também a proposta cristã. Só teremos as alegrias eternas, a verdadeira justiça, se enfrentarmos as cruzes deste mundo, as injustiças. Nenhuma conquista é fácil, sobretudo a conquista do reino de Deus. O reino é graça, mas nem por isso estaremos isentos de enfrentar as desgraças. Assim sendo, Jesus mostra para os seus discípulos e para todos nós que ser cristão é comprometer-se com Cristo. Somente quem tem compromisso com Jesus saberá quem ele é e responderá corretamente essas perguntas. Mas, como já foi dito, não precisamos responder com palavras ou teorias, precisamos responder com a prática. Pois muita gente consegue fazer definições belíssimas sobre Jesus, com argumentos profundamente teológicos, mas não se envolve com a sua missão. Estes, embora respondam de forma correta quem é Jesus, não conhecem verdadeiramente. Em vista disso, conhecer Jesus e corresponder corretamente quem ele é supõe compromisso com ele e com a sua missão. É o que nos mostram de outros modos a primeira e a segunda leitura deste domingo. A primeira leitura da profecia de Zacarias diz que irá derramar um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, de modo que eles olharão mais para Deus. Olhar mais para Deus significa ter uma vida de maior compromisso com Ele. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas, tantas ocupações e distrações, que Deus fica esquecido ou fica relegado ao segundo plano. Nunca vamos saber quem Ele é se Ele não ocupar o centro de nossa vida, de nossas ações e preocupações. Quando Deus fica em segundo plano, demonstramos que não sabemos quem Ele é, pois quem sabe quem Ele é o valoriza. Precisamos, portanto, que seja derramada sobre nós a sua graça, para que nos convertamos pastoral e pessoalmente e possamos nos comprometer mais com Deus. Do contrário, vamos continuar chorando as oportunidades perdidas, ou como diz o belo ditado popular, chorando o leite derramado. Ou seja, quanto àquele que transpassaram, chorarão por ele como se chora pelo filho único. Vão chorá-lo amargamente como se chora por um primogênito. Se não reconhecermos hoje quem é Jesus na nossa vida, estaremos perdendo uma oportunidade valiosa, pois amanhã poderá ser tarde demais e aí vamos chorar em vão. Precisamos reconhecer que somos filhos de Deus e nos comportar como tal, diz São Paulo na segunda leitura, e é pela fé que vamos fazer tal reconhecimento e responder corretamente quem Ele é. Todos nós fomos batizados e temos obrigação de saber quem é Jesus, pois batismo significa compromisso. Quem recebe o batismo e não se compromete com sua igreja e com Jesus Cristo, não pode dizer que é cristão, pois não saberá quem ele é. O batismo nos torna pessoas iguais, irmanadas numa mesma fé, num mesmo compromisso, unidos ao mesmo Cristo. Assim, pelo batismo pertencemos a Cristo, diz Paulo, e esse pertencimento deve despertar em nós um compromisso com Cristo e sua Igreja. Somos herdeiros do reino. Portanto, não podemos nos comportar como escravos ou empregados. O empregado espera o pagamento pelo seu trabalho. O herdeiro trabalha para o bem daquilo que é seu, sem esperar pagamento, pois o pagamento consiste no bem que lhe pertence, que é o reino. Assim, a liturgia deste domingo nos faz pensar sobre o nosso compromisso de batizados e a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com a comunidade, o nosso compromisso com Deus e com nossos irmãos. Repito que não é possível ser cristão sem se envolver com as causas de Jesus Cristo. Pensemos sobre essa questão e façamos transformações em nossa vida para o nosso bem e o bem da Igreja, na qual professamos a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, um ótimo domingo. Deus te abençoe.